Hoje, a conversa é com um grande brasileiro. Ele é carioca, nasceu em 5 de fevereiro de 1916. Tem 108 anos de vida e 87 de profissão. Ele é o médico veterinário Milton Tiago de Mello, ícone da medicina veterinária, respeitado e admirado na profissão e na vida. Tem entre as suas marcas o bom humor. Será esse um dos segredos da longevidade? Entre as contribuições para a ciência, Milton colaborou para a primeira produção de penicilina e emprestou o nome a uma espécie de macaco na Amazônia, por onde já fez algumas expedições. No caminho da vida, teve encontros com personalidades como a Rainha da Inglaterra e o Papa João Paulo II. Fique agora com a primeira parte da entrevista com Milton Tiago de Mello para o Estúdio CFMV em homenagem ao Dia do Médico Veterinário. Doutor Milton Tiago de Mello, que prazer te conhecer. Obrigado por receber a gente aqui na varanda da sua casa, esse espaço tão lindo. E a gente vai conversar contigo sobre a sua carreira. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu ter uma equipe de jovens como vocês, sorridentes, nenhum de cara franzida. Parabéns. Doutor Milton, o que foi que levou o senhor a seguir a carreira de médico veterinário? Foi por acaso, porque eu queria ser médico. Até hoje, todo veterinário quer ser médico. E, felizmente, agora existe uma coisa chamada uma só medicina, porque tanto humana como animal é a mesma coisa. Sim. Doutor Milton, uma satisfação mais uma vez, como o Léo falou, né? O senhor está recebendo a gente aqui. E como era a medicina veterinária quando o senhor começou? Era muito diferente do que é hoje? É, bastante diferente, porque a tecnologia era diferente, né? Pouco a pouco, e eu fui testemunha disso. Hoje, quando eu digo hoje, esses dias, faz exatamente 90 anos que eu bati o pé na escola de veterinária do Exército, entrando. O senhor teve uma contribuição muito importante na produção, né, da penicilina durante ali o período da Segunda Guerra Mundial. Conta pra gente como foi essa experiência, como foi esse trabalho. A experiência, como todo mundo sabe, vem com o tempo, né? Vocês todos são jovens, vão ter essa experiência até os 110 anos. 110. Um pouco mais do que eu. Bom, então, fui acumulando. Tudo não. Muita coisa era desconhecida. Parte dela eu testemunhei o aparecimento e parte dela eu que fiz o aparecimento. E a gente viu que foram muitos anos também dedicados à primatologia, né? Ciência que estuda os macacos. Essa já foi uma etapa posterior, né? Mais ou menos o que o descobridor do Pico do Everest fez quando perguntaram a ele: e por que você foi lá? Porque estava lá. Sim. Então, o Brasil tinha o privilégio, e tem, de ser o país que tem a maior quantidade de macacos do mundo e não tinha primatologista. Então eu vinha de uma função nas Nações Unidas, cheguei aqui, queria fazer pesquisa com macaco, não tem. Aí, resolvi fazer os primatologistas. Como foi para o senhor ter seu nome homenageado numa espécie de macaco? E também conta para a gente um pouco da sua expedição aos 91 anos na Amazônia. Como é que foi isso para o senhor? Como é que é esse sentimento? Na espécie, se não tem primatologista, vou fazer. É o Pico do Everest, estava lá. Não é? Aí, você é doido. Nessa altura, eu era pró-reitor da UNB. Aí, você é doido? Vou fazer. Aí, para fazer isso, tinha que ir pela Amazônia. Então, às vezes, organizei os cursos, todos
irregulares, todos contra a lei. Você é doido? Não, não sou doido. Tem que fazer. A lei não permite, eu vou fazer. E fiz. Então, saímos, começava em Belém do Pará. Cadê? Começava em Belém do Pará. E saía pela Amazônia. Ajudado pelo Exército, ao qual eu pertenci durante mais de 40 anos, saí como coronel, ajudado pelo Exército, pelo IBAMA, que é ali na esquina, pelo IBAMA, e um pouco pela Universidade de Brasília. Eu era dono da universidade. Aí, nisso, foram feitos. Às vezes, não tinha lugar para dormir, eu dormia no chão. Nessa altura, eu já era premiado em outras coisas, mas dormir no chão, dando exemplo. Foram 130 caras durante os 10 anos. Bom, aí fizeram os primatologistas, a primatologia cresceu e ficou a maior do mundo em país hábitat de macaco, onde não tinha um primatologista, a não ser 2 ou 3 lá no Rio de Janeiro. Dá um orgulho, hein? Saber que Claro. esse seu trabalho ele é reconhecido mundialmente, Aí, né? isso foi reconhecido e começaram a dar prêmio. Perdeu as contas de quantos prêmios? Culmina nisso aqui. Sim, Está compreendendo como é a coisa? perfeito. Mas tem que viver 108 anos. Sim. Aí é o desafio, não é? E como é que eu consegui isso? Pegando a energia de vocês. Beleza? Não. Mas é energia. Falamos da penicilina e também da primatologia. Que outras contribuições assim o senhor destaca da sua carreira, contribuindo, na verdade, para a medicina veterinária? Teve um francês que, lá na França, foi o que é a Annelisa hoje para vocês. Presidente do Conselho. Fez um livro dessa grossura. Medicina Veterinária. A profissão de 1000 faces. Dessas 1000, eu fiz umas 10. Nossa. Bom, então, comecei como no Exército. Na época não havia automóvel, era só cavalo, de 4 patas, manejado por 2 de 2 patas. Aí, vamos fazer agora, esta semana, uma homenagem no Exército. Isso que vocês estão fazendo aqui, do Exército. O cara, 108 anos. Bom, então, aí eu era jovem, sentei praça, fui ser soldado. Por que fui ser soldado? Porque era em frente à melhor faculdade de medicina do Brasil, na Praia Vermelha do Rio de Janeiro. Está vendo como eu disse que vou falar sem parar? Me corta. A gente está adorando. Não, pode A continuar, gente fique à está vontade. adorando. Esse programa é seu. É para Aí, o senhor. lá no quartel. Sentei praça, quartel, aqui, a rua, Faculdade de Medicina. Vou estudar medicina, só atravessar a rua. Quem disse? Marcha. 40 anos. Bom, nisso, não havia automóvel, era cavalo. E eu me simulava
sem instrução. Então, qual é o trabalho? Quem não tinha instrução? Limpar o pátio, tirar as fezes dos cavalos, não tinha automóvel. Entrei em contato com os cavalos. E aí? Pô, cavalo. Quem cuida dos cavalos? Ah, a veterinária. Fiz concurso para a escola de veterinária e em janeiro de não sei quanto, exatamente há 90 anos, entrei na escola de veterinária do Exército, que foi a primeira escola de veterinária feita no Brasil. E aí foi 4 anos lá. Os 4 anos. Essa escola havia sido fundada por veterinários que especificamente tinham sido treinados no Instituto Pasteur de Paris para fazer essa escola. E aí eu acabei estagiando no laboratório de microbiologia. Aprendi microbiologia com quem? Com o povo dos laboratórios oficiais que tinham feito o curso do Instituto Oswaldo Cruz, que a genialidade do Oswaldo Cruz tinha organizado a primeira pós-graduação no Brasil. A segunda foi feita por mim, com outras pessoas. Bom, aí, nisso, o curso, anos depois, meio século depois, fui fazer o mesmo curso, tirei a mesma medalha de ouro que do primeiro lugar, aí, pô, cara é bom. Me etiquetaram até hoje. Maravilha. Imagina. Está vendo como se transforma de um garoto pobre, quase miserável, de subúrbio, no que vocês estão vendo aqui. Perfeito. E dentro dessa sua jornada maravilhosa dentro da medicina veterinária, da vida, como é que o senhor enxerga o futuro da medicina veterinária? Ah, chegou o que eu queria. Eu não penso no passado, só quando me provocam. Eu penso no futuro. O futuro da medicina veterinária é como era há 90 anos, totalmente diferente do que é hoje. Uma delas, que é em que eu estou hoje intelectualmente, uma delas, quantos bovinos tem o Brasil? Não sabe. 200 e tantos milhões para dar carne para o mundo. Acabou. Acabou como? Você que está Não fazemos ideia. com carne de laboratório. Então, não pode. 200 milhões de bovinos. Não é hoje. É até o fim do século. Sim. Então, você me perguntou qual o futuro da veterinária. É acabar com o bovino. Acabar. Se tiver algum veterinário aqui, me mata. Está compreendendo como é? Porque não pode. Se você pensar no passado, hoje estamos no limiar. Hoje. Há 15 anos escrevi um livro,
a veterinária brasileira no limiar do futuro, onde já estava isso, a carne artificial. Nem se pensava nisso. Então, eu acho que esse é um dos aspectos. E essa cachorrada de hoje vai acabar. Primeiro, pela competição de comida. Vai acontecer o que o Mao Tse-tung fez na China. Estava morrendo gente de fome. No ano passado, eram 22 milhões de famintos no Brasil. Então, os chineses, Mao Tse-tung mandou matar todos os cachorros, porque fazia competição com humanos. Aqui não vai fazer isso, mas vai ser automático. Cachorro come igual o homem. Os veterinários estão por aí. Vão me matar. Velho, caduco. De forma alguma. Está compreendendo? Perfeitamente. Então isso, a história em quadrinho do futuro da veterinária é a mesma que hoje, você pegar um automóvel, o automóvel sai voando, por uma rua aérea, já está acontecendo. A Embraer, em São José dos Campos, já está fazendo esse automóvel. Então, na veterinária, vai ser o equivalente, não o automóvel, mas coisas de história em quadrinho. Não perca a segunda parte do especial Milton Thiago de Mello. Veja o que vem por aí. Tem que mandar intelectualmente, mesmo que seja subjugado, mas tem que ter a sua independência intelectual.